O que é o pecado? Este tema é muito importante, é uma verdade bíblica muito importante, porque todos nós temos uma ideia, quando não conhecemos a palavra de Deus, bem distorcida do que verdadeiramente é pecado. Aquilo que Deus manda para não fazer ao homem. Aquilo que verdadeiramente não está de acordo com a vontade de Deus. Já no vídeo número 2 que nós fizemos, falamos de quão mal é o pecado, quão ruim. Mas neste vídeo iremos falar que é exatamente pecado. Segundo a palavra de Deus, como já falamos também no vídeo número 2, a palavra de Deus diz que o pecado entrou por um homem, Adão, e a morte e também a condenação, né? Nós falamos isso no vídeo passado, número 2. Isso está em Romanos 5:12. E também a palavra de Deus diz que quando uma pessoa quebra um ponto da lei, já quebrou toda a lei. Tiago capítulo 2, versículo 10. Mas eu vou ler para vocês uma definição certíssima, do que verdadeiramente é o pecado. Segundo a palavra de Deus, o apóstolo João, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, ele escreve assim, 1 de João 3:4. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, meus amigos, o ensino claríssimo das Escrituras é que tudo aquilo que transgride a lei de Deus, que quebra a lei de Deus, é pecado aos olhos de Deus. E isso é muito importante saber, porque, por exemplo, me enche de compaixão muita gente que até quer se aproximar de Deus, vão em denominações, instituições religiosas, igrejas de diversas denominações, mas não entendem, não sabem o que realmente ofende a santidade de Deus. E isso é muito sério, meus amigos, porque segundo o vídeo número 2, o pecado é uma demonstração de quanto o homem odeia a Cristo. João capítulo 3, versículo 19 e 20. Então, meu amigo, para fazer um ensino bem prático disto, segundo a passagem que já limos agora, toda coisa que transgride a lei de Deus é pecado diante de Deus. Meus amigos, por exemplo, tem um mandamento da lei de Deus, em Êxodo 20, que fala, não falarás falso testemunho, isso é não mentir. Então, aquele que mente está em pecado diante de Deus. Tem muitas coisas que as pessoas fazem, né? Ignorantemente, por ignorância, e pensam que estão certos diante de Deus. Mas, por exemplo, eu vou falar com muito dor, tristeza, mas com a verdade, como Jesus Cristo, o Senhor, em Mateus 22:16, que os herodianos, uma seita dos judeus, falaram para ele que ele ensinava com verdade o caminho de Deus e não se cuidava de ninguém. Assim é o nome de Deus. Assim tem que ser aquele que ama a Deus, que honra Jesus Cristo por acima de qualquer homem ou pessoa no mundo inteiro. Então eu vou falar com compaixão para você. Talvez você seja evangélico, católico, espírita, de muitos pensamentos. Mas, meu amigo, você tem que entender, segundo a palavra de Deus, que tudo que é pecado te separa de Deus. Por exemplo, muitas pessoas dizem, bom, eu sou católico e eu vou para os ídolos. A palavra de Deus diz, Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhuma imagem esculpida ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Então, até esse mandamento foi tirado do catecismo da Igreja Católica. Então, as pessoas católicas, infelizmente, não sabem que estão pecando quando se curvam diante de uma estátua, qualquer que seja esta. Ou, por exemplo, os espíritas, que falam que, bom, eles têm uma lição de invocar espíritos,
Mas a palavra de Deus diz claramente, eu vou citar uma escritura aqui, vou ler esta escritura, diz claramente, Levítico 20, versículo 27, e também um homem ou uma mulher que tenha um espírito familiar, ou que seja feiticeiro, certamente morrerá, com pedras os apedrejarão e seu sangue será sobre eles. Então este pecado do espiritismo, evocar espíritos, que é até a necromancia, que as pessoas vão para os espiritistas e evocam espíritos, isto Deus proíbe totalmente. E até o rei Saul, quando estava desviado de Deus, foi para uma adivinha, uma feiticeira, uma que evocava espíritos, como acá diz em Levítico 20, 27, e diz a palavra de Deus no livro de 1 de Crônicas, que Deus destruiu Saul por esse pecado. Então, meu amigo, estou tratando de fazer você entender o que é bom para Deus e o que é pecado para Deus e que leva à destruição, à condenação eterna. Por exemplo, algumas pessoas falam, bom, eu minto, não tem importância. A Bíblia, o castigo da mentira é terrível. Já falei da lei que fala não mentir, mas Apocalipse 21:8 diz claramente, aqui na palavra de Deus, diz, mas os medrosos, incrédulos e os abomináveis, e assassinos, e devassos, e feiticeiros, viu? Feiticeiros, como em Levítico 20, 27. E idólatras e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por que é importante entender isto? Porque aquele que continua, que sabe que está fazendo pecado diante de Deus e continua, é do diabo. A Bíblia diz em 1 João 3,8, aquele que comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado para que pudesse destruir as obras do diabo. Então, as pessoas têm que entender, você amigo, amado, amada amiga, tem que entender que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo e que o pecado é do diabo. Ele pecou desde o princípio, desde Gênesis, capítulo 3. Ele incitou, ele fez, enganou a mulher e o homem para que eles pequem contra Deus. Meu amigo, é do diabo o pecado. Então, todo aquele que continua pecando não vai herdar o reino de Deus. Por exemplo, as pessoas dizem, bom, eu vou na igreja, eu faço isto, outro. Mas olha aqui que diz a palavra de Deus que é pecado. Efésios 5. Diz, mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeiem entre vós como convém a santos. A Bíblia chama que os cristãos que são de Deus são santos, já não pecadores perdidos. Nem imundícia, nem conversas tolas, nem gracejos, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou pessoa impura, ou homem avarento, o qual é idólatra, tem herança alguma no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, acá diz, portanto, não sejais participantes com eles. Então, acá fala até de avarento. Uma pessoa pode dizer, eu amo dinheiro. Eu amo dinheiro. A Bíblia diz que não entrará ao reino de Deus. Que por estas coisas, diz, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, estou tratando de ensinar alguns pecados. Não todos, obviamente, são muitos. Mas, por exemplo, 1 Coríntios 6, versículo 9 em diante, tem mais pecados pelos quais Deus diz que as pessoas não entrarão ao reino de Deus. Por exemplo, diz Paulo, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os fornicadores, aqueles que não têm esposa e têm sexo, nem os idólatras, aqueles que se curvam diante de ídolos, imagens, nem os adúlteros, aqueles que até olham para uma mulher para cobiçá-la, é adultério, Mateus 5:28, segundo o Senhor Jesus Cristo, nem os efeminados. Então a gente ama os homossexuais, a gente ama os efeminados. Por quê?
porque também estão em pecado. Porque tanto idólatra, como homossexual, como bêbado, como mentiroso, estão em pecado. Só que Deus quer tirar esse pecado por meio do sacrifício de Cristo. Quando Ele deu seu sangue precioso, quando uma pessoa deixa seus pecados, confessa a Deus, deixa seus pecados e crê em Cristo, como aquele que tomou nosso lugar na cruz para tirar nossos pecados, Ele tira e transforma homossexual, transforma adúltero, transforma traficante, mentiroso, hipócrita, religioso, aquele que fala que é melhor que todos, mas por dentro está cheio de impiedade. Meus amigos, a Bíblia diz que os efeminados não entrarão ao reino dos céus, nem abusadores de si mesmo com os do sexo masculino, os homossexuais, nem os ladrões, nem os cobiçosos, aqueles que cobiçam, não entrarão ao reino dos céus. Diz, nem os bêbados, aqueles que ficam bêbados, não entrarão ao reino dos céus. Nem os difamadores, aqueles que difamam pessoas, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Então, meu amigo, estas são algumas categorias de pecados. Por que é importante mencionar e saber a palavra de Deus? Porque ela vai te falar o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Realmente não interessa, meu amigo ou amiga. Se você gosta de algo, se Deus não gosta, acabou, tem que deixar o pecado. Porque senão você não agrada a Deus e não entrará ao reino de Deus. Meu amigo, Deus é santo e é puro. Ele deu seu Filho Jesus Cristo para desfazer os seus pecados. Aleluia! Então Deus quer tirar os seus pecados, meu amigo. Mas você precisa reconhecer diante de Deus que você é pecador, pecadora. Com amor estou falando. Com amor. De todo o meu coração, cheio do Espírito Santo, Cristo em mim, está falando para vocês. Deixem seus pecados. Se é idólatra, deixe idolatria. Se é adúltero, deixe adultério. Se é homossexual, deixe o homossexualismo. Se é mentiroso, cobiçoso, uma pessoa ruim de caráter, que se ira, que está em iras e contendas. Somente uma passagem mais, poderia estar aqui horas. Só que estes vídeos são para ser curtos. Vocês podem ligar para nós, falar com nós vamos orientar vocês para serem salvos dos seus pecados. Vamos pregar a verdade para vocês. Gálatas capítulo 5 diz claramente: ora, as obras da carne, Gálatas 5:19, são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, pórfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que as praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Claro, fala adultério, você poderá falar: eu não sou adúltero. Fornicação, você poderá falar: eu não estou assim. Ou muitos pecados que são muito visíveis, mas cadê a ira? Cadê ira? Ódio, discórdia, rivalidade, rebeliões, heresias, invejas. Você tem inveja no coração? Diz aqui Deus que você não herdará o reino de Deus. Então Deus, para Ele, não há diferença. Não há aquele de pecado capital. Isso não existe na palavra de Deus. Então, se não existe na palavra de Deus, o que você vai fazer quando Deus julgar você pelas suas iras, invejas, ódios, inimizades? Assim como se você tiver também idolatrias, fornicações, adultérios, assassinatos. Para Deus, pecado é pecado. E se você está em pecado, vai morrer e vai para o inferno. Mas Jesus Cristo veio para te salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. E se você confessa a Deus seus pecados e os abandona, todos eles, confiando no sacrifício de Cristo, no sangue dele, para perdoar, lavar os seus pecados, você irá ser limpo, perdoado, salvado, porque Deus veio para perdoar e salvar os perdidos. Assim que, meu amigo, este é um pequeno vídeo para você entender a natureza terrível do pecado diante de Deus. Assim que, meu amigo, Deus abençoe, ligue para nós.
Estamos para servi-lo, ajudá-lo, para conhecer aquele Deus maravilhoso, que Ele vai tirar seus pecados e dar a vida eterna. Em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo. Deus abençoe.